Olá, muito bom dia! Está começando mais um Revista Gazeta e a partir de agora a gente vai rever todas as principais entrevistas que aconteceram aqui na programação da Gazeta News e também na Rádio Mix ao longo de toda essa semana. E a gente já começa, falando sobre a principal data para o comércio, que é o Dia das Mães e já acontece amanhã. Você de casa já presenteou a tua mãe? Pois fica de olho, viu? Porque o Procon realizou uma pesquisa que fala exatamente sobre essa variação dos preços para os principais itens e que os filhos geralmente presenteiam suas mães. A gente vai rever essa entrevista a partir de agora. É importante a gente sempre colaborar e ajudar o consumidor, principalmente nessas datas, porque com certeza eles já estão vindo há dias fazendo essa pesquisa e agora até o Dia das Mães vai aumentar bastante. Então o Procon teve esse cuidado, essa atenção de fazer esse levantamento, essa pesquisa com vários itens e estabelecimento para ajudar o filho ou a filha fazer uma boa compra. Quais os itens que têm o maior foco nesse período de variação de preço? Se é que a gente Nós observamos que roupas, eletrodomésticos, celulares, os filhos normalmente procuram muito. E também questão de perfumaria. É bem relativo. No caso, fica como o gosto do filho ou a filha que chega ali para comprar no estabelecimento. Então, os agentes do Procon percorreram as lojas do centro, shoppings também. Pesquisamos algumas floriculturas, restaurantes, isso para ajudar mais ainda o consumidor a viver bem essa data tão especial. Já se observou uma variação de preço grande agora, há poucos dias? Sim, mas não nada abusivo. Essa é a preocupação. Não, nada abusivo. Alguns itens tiveram baixa, outros ficaram no mesmo preço e outros aumentaram um pouco. O que existe e que a gente precisa levantar a questão aqui são as maquiagens de preços, né? Isso é bem comum acontecer. Por isso que é importante o consumidor sempre fazer essa pesquisa, esse levantamento, para que o bolso possa agradecer e ter uma certa economia, né? Já que vivemos nesse tempo de buscar a economia. Então, é importante escolher o presente com consciência, saber que se deixa para a última hora, pega um preço mais caro. O Procon realiza essas pesquisas justamente para facilitar a sua vida. Você já sabe o que vai comprar? Consulta a pesquisa, gasta menos sola de sapato para estar pesquisando. Também já tem ali os preços e a orientação, que é uma pesquisa que norteia, né? Isso já é uma prática do Procon há muito tempo. Nesse propósito de sempre ajudar. Então, achei interessante porque, como a gente expandiu alguns outros estabelecimentos, então a gente encontrou, vamos dizer assim, dentro da realidade do bolso daquele filho, daquela filha, que pode comprar no momento um botão de rosas para presentear a mãe, a comprar também um iPhone, se desejar comprar realmente um iPhone para presentear a mãe. Adelaide, o que é importante na hora de realizar uma compra? A gente sabe da correria de todo mundo e quando você realiza a compra na pressa, a pressa se torna uma vilã. Então, o que se deve observar no momento da compra, para que você tenha uma compra cada vez mais segura? A primeira coisa é ao comprar, solicitar, que é o direito do consumidor, a nota fiscal, ver a política de troca, e daí deixa o consumidor mais resguardado, porque qualquer coisa que venha acontecer do produto vir com vício ou algum defeito, tem como ele chegar na loja e resolver a situação dele. Compras pela internet, a preocupação deve ser ainda maior, né? O cuidado deve ser ainda maior. Isso, até mesmo porque sempre tem acontecido muitos golpes, através da internet. Então, o primeiro caso é ver se o CNPJ daquela empresa realmente é fidedigna, que se é séria, para poder aí comprar e não ter problema nenhum, principalmente se já tem um costume de comprar naquela plataforma, então permanece comprando naquela plataforma e também tendo esse cuidado. Lembrando que ao comprar, caso venha com algum problema, tem até 7 dias para fazer a desistência da compra. O produto precisa vir com algum defeito para a gente ter esse direito de devolver em até 7 dias? Não precisa ter não. De repente comprou, chegou, viu, não gostou, já tem a liberdade de não querer ficar com o produto. Diferente de uma compra presencial. Isso, a presencial tem que ter muito cuidado, porque quando chegar lá, você vai escolher bem consciente, que depois que sair da loja, que se não tiver visto, então não pode fazer a troca.
Então, o PROCON já está com essa pesquisa do Dia das Mães. A partir de quando o público já pode conferir? Já pode acessar desde ontem à tarde, já estava disponível. Então, já está disponível o site procon.al.gov.br. Entra lá no site, acessa todos os itens, todas as lojas, os locais visitados. Você tem uma noção ali da variação de preços e a gente se cercar de todos os cuidados nesse momento, que é um momento muito especial para esse momento não virar uma dor de cabeça. A gente sabe quanto é complicado. São muitos casos que chegam ao PROCON. Isso. E é importante, sempre a gente orienta. Compre com consciência, escolha bem e viva essa data bem marcante e alegre. Orientação geral, palavra final é sua, Adelaide. Sempre consumidor, ao você comprar o produto que você deseja para presentear a sua mãe, tenha cuidado com as seguintes questões. A nota fiscal ou cupom fiscal, vê a política de troca e sempre ter essa consciência. O que for melhor para o seu bolso, você compra. Agora, dentro dessas duas observações. Nota fiscal, o cupom fiscal e a política de troca para não ter dor de cabeça. E olha, você sabia que em 5 anos a Justiça do Trabalho recebeu mais de 450 mil denúncias relacionadas ao assédio moral? Pois é, gente, é um dado triste. A gente vai rever uma entrevista sobre esse assunto agora. Seja uma junção de fatores. Quando a gente estuda um pouco, dá uma olhada nos dados, dá uma olhada, inclusive, no levantamento de dados do TST e as causas que levam, né? Quando a gente olha ali o que é que está relatado nas petições iniciais e esses estudos eles são feitos para a gente chegar a esses dados, a gente vê que tem tanto a coragem, né? A gente vem falando muito sobre essa liberdade, a informação que está chegando, e aí já aproveito para parabenizar, está trazendo mais uma vez esse assunto que é importante porque fala sobre a saúde de todos nós, somos todos trabalhadores e trabalhadoras, então a gente precisa estar inserido em um ambiente saudável para conseguir desenvolver o nosso trabalho e poder entregar resultado para a empresa. E aí também, quando isso não acontece, essa coragem de falar que a gente está vendo acontecer, acredito que em todo o setor, porque a informação está chegando, o cidadão tem mais acesso à informação e, consequentemente, dos seus direitos. Então, quando ele vê que o seu direito está sendo violado, ele tem mais coragem de chegar, de falar, de denunciar e de procurar auxílio jurídico e estar denunciando dentro dos canais que a empresa disponibilizar. E quando não disponibilizar esses canais, que a gente pode falar um pouco mais aqui sobre eles, ele pode estar levando para outras denúncias fora da empresa, como o Ministério Público do Trabalho, e inclusive que é um grande parceiro, né, desse sistema aí trabalhista. Então já há uma compreensão, e eu acho que é importante colocar, Thaís, das próprias empresas, que às vezes ali por conta de um chefe direto ou não, mas não como filosofia da empresa, no final acabava descobrindo o assédio dentro lá do ambiente de trabalho. Então a criação dos canais já vem como forma de tentar buscar uma solução antes do judiciário administrativo, é isso? Isso. O que acontece é que vem se investido muito em compliance, né? O que é que a gente fala compliance? Que é justamente você fazer uma análise da empresa, um apanhado de tudo o que está acontecendo, do que é preciso, dentro das normas vigentes, dentro do que preza as normas regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho, para que, através disso, consiga tornar aquele ambiente de trabalho saudável, respeitando as normas, respeitando, inclusive, a cultura. Ultimamente se está buscando mais essa cultura do trabalho saudável para que a gente possa, como eu já falei, assim, estar entregando. Mas voltando até um pouco, não se trata só de coragem de denunciar. Infelizmente, a gente tem visto também que a grande pressão em cima do trabalhador em busca de resultados, metas muitas vezes inalcançáveis, a diminuição de postos de trabalho, então você termina sobrecarregando outros trabalhadores. Isso aconteceu muito no pós-pandemia, porque postos de trabalho sumiram e a gente vê o retorno gradativo desses postos de trabalho. Então, aquelas pessoas que ficaram ali, elas terminaram, de certa forma, acumulando trabalhos que eram realizados por uma equipe maior. E aí vai vindo o retorno da economia, ainda tem muita insegurança para que o empregador, né, ele volte a investir na abertura de postos de emprego. Então, isso também faz com que outros trabalhadores terminem sofrendo essa pressão. Então, o assédio ele termina se revestindo dessa forma. Altas pressões, metas inatingíveis. Então, quando você verifica tudo isso
extensas jornadas de trabalho. Então, o trabalhador, ele chega em casa exausto, ele termina refletindo isso dentro de casa. Para ser assédio moral não precisa ser uma conduta que lhe expõe na frente dos outros colegas? Não precisa. É um conjunto de atos. Então, por exemplo, se você tem, como eu estava falando aqui, metas que são inatingíveis, ou que sejam atingíveis, mas que existe uma pressão. A gente fala muito, inclusive, de setor de telefonia, telemarketing. A gente também tem a questão, muito se fala dos bancários, aquela questão do pessoal que vende com retorno de comissão, porque tem muitas pessoas, inclusive, Thaís e Marcos, que só recebem comissão. Eles não têm uma base salarial. Então, eles têm essa exigência, você só vai ganhar o salário no final do mês de acordo com as comissões, de acordo com as vendas que você fizer, de acordo com o produto que você vender. Então, isso termina sufocando. Então, são pessoas sem garantias mínimas. E aí, o importante é estar fazendo sempre essas denúncias. E através das empresas que efetivamente se importam com o seu empregador, tem uma frase que usa muito: eu estou perdendo meu funcionário. E por que está perdendo o funcionário? Porque hoje em dia a gente está procurando qualidade de vida. Então a gente vai procurar empresas que ofertem para a gente efetivamente um ambiente de trabalho saudável para que a gente não esteja adoecendo. E o adoecimento, ele não traz um prejuízo só para o Estado, que, por exemplo, vai afastar o trabalhador a partir de 15 dias, que ele ficaria afastado pelo INSS. Quem vai cobrir o salário é o INSS. Não, porque aquele empregador, ele vai perder aquele funcionário por aquele tempo, ele vai precisar repor. E aí, muitas vezes, é uma pessoa que não está qualificada, que não conhece, então você quebra todo um ciclo. E aí, essa pessoa, quando volta, ela volta de que jeito? Então, tudo isso é importante que o empregador tenha esse olhar. Porque a pessoa que vai estar mais feliz ali no seu ambiente de trabalho, ela vai conseguir entregar um resultado melhor e, consequentemente, a empresa vai ter melhores resultados. E aí é importante que a gente pontue que empresas com mais de 25 funcionários têm que ter a CIPA, né? Que é para prevenir acidentes de trabalho. Dentro de acidente de trabalho, a gente também fala dos riscos psicossociais. A gente tem aí uma nova norma que está para entrar em vigência, que é a nova da NR1, que implementa a exigência de análise dos riscos psicossociais dentro daquela empresa, justamente visando a minimizar esses afastamentos por saúde mental. Há um detalhe importante que precisa ser colocado. Esse assédio moral no Brasil, ele tem gênero? Ou hoje ele se espalha para homens e mulheres? Marcos, tem um recorte muito importante de dados que vem sendo divulgados, inclusive pelo próprio TST, que 7 entre 10 pessoas que se afastam por doenças psicossociais, depressão, burnout, elas são mulheres. Então, você vê que a mulher ela é mais atingida, em regra, porque acumula, né, tanto o trabalho propriamente dito, quanto a jornada extra, como a maternidade, como o trabalho de cuidado que, em regra, ela ainda fica mais com a mulher. E aí a gente vê, infelizmente, esse recorte. E a gente vê também que 50% hoje dos lares, eles são liderados por mulher. E quando a mulher se afasta, a gente vê que esse prejuízo para toda a sociedade, ele é muito grande. Então é isso, né? Fica esse alerta aqui, é um tema que a gente com certeza vai voltar não se esgota a discutir aqui no boletim e serve de alerta, né? Observou conduta repetida, abusiva, é assédio moral, está configurado, pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho. Esse é o primeiro passo, Juliana, fazer a denúncia. O primeiro passo seria realmente você procurar dentro da própria empresa se ela tem um canal. O canal ele tem que ser seguro, ele tem que ser sigiloso, ele não pode exigir login e senha para não identificar o trabalhador, porque muitas vezes, Thaís, a própria liderança da empresa não sabe o que está acontecendo. Vamos lá, a gente precisa denunciar para que a liderança saiba o que está acontecendo. Se a gente não fala, não chega. Então está tudo bem. A gente precisa falar. Agora, se não resolveu, faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que também é anônima. Eles não vão estar expondo nenhum trabalhador, e até porque sabe de possíveis consequências de uma exposição a esse nível. E efetivamente, assim, é garantido esse sigilo pelo Ministério Público do Trabalho. E os canais corretos dentro das empresas que devem existir devem ser sigilosos. Inclusive, é exigido que dentro das CIPAs exista o núcleo contra o assédio moral. Hoje, inclusive agora sexta-feira, no dia 2 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. E, inclusive, bem reproduzido pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E inclusive, existe
esse pleito de ratificação da Convenção 190 da OIT, que ela fala especificamente sobre assédio moral de forma mundial. Então, é um problema mundial, não é uma coisa voltada só para o Brasil, mas nós temos regras que podem ser aplicadas e trazidas para o âmbito nacional, que ainda não foi ratificada pelo governo brasileiro. Inclusive, a Convenção 190 da OIT, ela fala que o assédio moral ele pode se configurar em um único ato, ele não precisa de repetição, dependendo claramente da sua gravidade. Pois é, né, gente? Importante a gente ficar atento a isso. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz muito mais temas interessantes aqui no seu Revista Gazeta. Eu volto já. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta e agora para falar sobre economia. Você está sabendo, né, que houve uma redução no preço do diesel e olha, essa redução afeta todos os outros setores da economia. A gente conversou inclusive com um economista sobre isso, que vai explicar para a gente quais os impactos que o consumidor deve sentir agora através dessa medida. Vamos rever. Diversos fatores, eu digo ainda mais, são todos os fatores da economia, desde alimentação, desde vestuário, material de construção, o prestador de serviço. Eu acho que você, teleouvinte, já foi comprar alguma mercadoria e viu que o frete era mais caro até que a mercadoria. Por quê? Nosso sistema de transporte ainda é 100%, para não dizer 100%, 99% terrestre, ou seja, precisa do diesel para levar a mercadoria X para o seu consumidor final. Então, toda a cadeia produtiva e econômica aqui no Brasil é dependente ainda muito do diesel. Então, qualquer centavozinho, como a gente chegou agora, até 16 centavos, é uma redução enorme, ou seja, isso vai desacelerar a inflação, isso vai impulsionar a economia a crescer novamente. Agora, um detalhe importante, Thaís, e é por isso que a presença do Diego também ajuda a entender, a economia virá no volume, né? Porque as grandes empresas, obviamente, frotas de 50, 100 caminhões, quer dizer, o impacto disso, consequentemente, rebate lá no preço final. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito bem, você falou até dos caminhões, eu falo até ainda mais. A passagem de ônibus, que a gente está cada vez mais pressionado, você consumidor que pega seu transporte todo dia, ou seja, ela vai ter, quem sabe, até uma diminuição. Porque a gente está uma tendência, não é uma tendência ainda de alta, é uma tendência de ter mais reduções. Teremos ainda a redução agora da gasolina, provavelmente teremos a redução também do álcool. Ou seja, é o efeito, querendo ou não, Donald Trump está diminuindo, desacelerando a economia com os critérios para pagar menos taxa de juros lá, ao contrário da gente aqui que vai ter até aumento hoje da taxa Selic. Mas a gente, com isso daí, a gente vai começar a desacelerar a inflação e com isso o Galip, ou seja, poder reduzir aí a taxa de juros para a gente começar realmente a crescer, até porque daqui a pouco, no próximo ano, já temos eleições e a gente sabe que quem elege qualquer presidente é a economia. Se a economia vai bem, pode ser qualquer presidente. Então, por isso, é o start inicial agora para a gente já começar a sentir nos próximos meses. Diego, vamos trazer esse olhar agora para o setor de alimentos, o grande vilão nesse momento da impopularidade do presidente Lula. De que forma? A gente sabe que tem vários fatores que influenciam atualmente no preço dos alimentos e um deles era o combustível, era o transporte, além também dos fatores climáticos, os fatores ali de oferta dos produtos. Mas diante dessa redução agora do diesel, a gente pode esperar uma baixa nos principais alimentos que compõem a cesta básica? Não só os principais, como eu sempre falo, todos os alimentos. Então, a gente vai começar já a sentir nos próximos dias. Porque, por exemplo, um agricultor que pega lá a sua manga e vem trazer aqui para a capital, ou seja, o custo do frete é praticamente o preço da própria manga. Ou seja, até o brinco até da água, né? O volume que está, o recipiente é mais caro do que a própria água. Então, as frutas, por exemplo, serão mais, que a gente vai sentir agora já no curto prazo. Na próxima semana já iremos sentir uma redução. Agora, outros alimentos que precisam de safra, a gente vai sentir demorar um pouquinho, né? Mas a gente sabe que é uma coisa que está vindo, uma redução muito boa, que até demorou a Petrobras fazer isso, porque já tem uns 10, 15 dias no preço do barril internacional, que é o Brent, está em queda, em 30% já de queda só nesse ano 2025. Então a gente não repassou ainda esses 30%, então vai vir novas quedas aí futuramente e com isso vai desacelerar cada vez mais os preços dos produtos, que teve um aumento considerável em 2024 e agora nesse primeiro trimestre de 2025. Você acredita que, no caso, essa tendência ela se mantém só por conta da repercussão internacional, que já contribui muito para esse fator, ou tem alguma ação também do governo lançando mais dinheiro no mercado? Estamos com condições para isso também? Vamos lá, excelente pergunta, Marcos.
o nosso petróleo, ou seja, o Brent, é uma commodity cotada internacionalmente. Ou seja, se tiver uma guerra agora, como já teve um ataque, que você vai noticiar daqui a pouco, do Irã nos Emirados Árabes, o dólar já começou a subir. Ou seja, o petróleo já começou a subir. Então, o que acontece? É totalmente dependente do mercado exterior. Ou seja, se o mercado desacelera, ou seja, a OPEP, que é o cartel dos petroleiros, petróleo, né? Ou seja, eles estão ofertando mais vai diminuir o preço. Isso é bom para a gente. Então, se tivesse ao contrário, como na época da década de 70, que tivemos o choque do petróleo, tivemos uma redução da oferta, o que aconteceu? O preço foi lá para cima. E foi aí que surgiu o pró-álcool, essas coisas todas. Então, o que acontece? Então, totalmente, respondendo a sua pergunta, é totalmente dependente do governo, do mercado internacional. Não depende absolutamente nada do governo federal. Poderia o quê? O governo federal, a partir do primeiro momento que a gente tem uma paridade cambial, diminuiu lá o valor do Brent, deveria ser repassado automaticamente, que não é isso. Quando aumenta, é automático, mas quando diminui bem devagarzinho, a gente não tem essa redução. Acho que o consumidor já sabe isso, né? Quando tem um aumento do preço da gasolina, no outro dia já está lá no preço da bomba, né? Quando tem uma redução, você vai ver que vai demorar, não, eu ainda estou com estoque passado, ainda precisa. É praxe, né? Isso é praxe. Isso daí, né? E Tem uma grande questão, certo, Thaís, né? é o fato da gente não conseguir dar conta, né, do refino adequado, né, para o consumo interno. Ainda depende de todo esse processo de importação. E é aí onde tem essa dependência, os contratos todos em dólar, né? Como diz o Diego, essa dependência continua. Infelizmente. Você falou aí do aumento da taxa Selic, mais um aumento. Qual o impacto disso? Como é que a gente deve sentir? E para a economia de maneira geral, qual será o impacto? O impacto é muito negativo, essa taxa de juros alta. Vamos dar exemplo, o doutor Marcos aqui. Ele quer abrir agora um novo podcast, alguma coisa, ele vai precisar investir esse dinheiro. Vamos imaginar que ele tem 300 mil para investir. Aí ele olha, poxa, 300 mil para investir, não sei nem se vai dar certo, correr o risco de um negócio, com você um empreendedor. Aí você pensa, não, vou deixar aqui na renda fixa, um país de rentista, que vai me garantir aí 1% ao mês, ou seja, vou ter ali líquido sem fazer nada, 3 mil reais, né, um valor de 300 mil, ou seja, sem correr nenhum tipo de risco. Ou seja, então isso prejudica muito o quê? O desenvolvimento, a economia real em si. Então a gente vira, como todo mundo sabe, a gente fala disso, que o país é um país de rentista. Vem muitos dólares, por isso que o dólar está caindo, porque aproveita essas taxas de juros altas e vamos investir no Brasil. Né, que é um país que nunca vai virar, como a gente sempre brinca, né? Uma Suíça nem uma Venezuela, então vai ficar sempre ali na Série B, que nem o CRB, nunca sobe nem desce, fica sempre ali. Então é uma ótima maneira do capital externo investir aqui. Então vira realmente um país de rentistas. Espero que essa seja a última alta, essa agora que vai acontecer hoje à noite, para aí a gente começar a redução. Como eu acredito muito que tudo é política, eu acredito que essa alta é justamente para começar a vir a redução e esse governo tentar uma reeleição com a queda na taxa de juros. Então, para quem não depende do diesel, a boa notícia é que a gasolina e o álcool também vão baixar, né? Também. Até o final desse mês teremos uma redução na gasolina. Tudo que o Diego fala, eu escrevo. Mas acontece o seguinte, que muita gente utiliza como referência para os abastecimentos e algumas grandes compras o cartão de crédito. Sim. O aumento dos juros da taxa Selic afeta diretamente essa questão dos juros se você principalmente não pagar em dia. Então tem que ter muito cuidado, porque se tiver economia por outro e você lança a mão do uso do cartão, é ganhar com uma mão e gastar com a outra. Tem que ter esse cuidado, né, Diego? Exatamente. Até foi lançado agora a nova etapa do Minha Casa Minha Vida. Foi um ótimo momento para o governo, porque é a maior taxa da Selic que tivemos nos últimos pós-pandemia. O que acontece? Depois que tiver uma redução, ele já fechou vários negócios com aquela taxa alta, aí ele vai começar cada vez mais a impulsionar a construção civil, que a construção civil ainda é um motor, uma locomotiva ainda que roda toda a economia. Então, foi num excelente momento que foi lançado agora o Minha Casa Minha Vida, né, com renda até 12 mil reais familiar. Isso vai movimentar bastante, porque quando a taxa Selic ela vai diminuir, porque vai desacelerar a inflação, não tem um porquê estar essa taxa tão alta, né? Até o próprio governo, o presidente, falava bastante quando era outro presidente, Roberto Campos Neto, agora que é o indicado dele, ele está aliviando, né, passando o pano. Mas a taxa está alta, ele sabe, toda a cúpula do governo sabe que essa taxa está alta, mas como a expectativa do mercado já é um acordo feito lá com a Faria Lima, o que vai acontecer? Vai termos uma taxa, um aumento agora, para depois, nos próximos 40 dias, ter uma redução drástica e até voltar aí um patamar de 9%, 8% da taxa Selic ao ano. Pois é, a situação está russa, tanto que o presidente foi para Moscou, né? Diego, em relação, vamos chegar aqui à reta final, traçando um panorama para que a gente possa deixar o cenário mais claro ainda para quem nos assiste. Esse momento que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico no Brasil é um momento de recuperação? Estamos com a seta para cima ou ainda estamos ali
passeando na zona de instabilidade? Vamos lá, excelente pergunta, Thaís. A gente está ainda numa situação muito confortável. Um indicador que eu mensuro bastante é o índice de desemprego. Porque sem emprego, sem renda, não há consumo. Não há consumo, não há tributação, não há renda circulando. Então, quando esse indicador está cada vez mais diminuindo, ou seja, poucas pessoas desempregadas ou procurando emprego, que é melhor a estatística que o IBGE utiliza, a gente está ainda no caminho perfeito. Quando a gente tiver essa redução da inflação, redução da taxa Selic, aí você vai ver aquela capa do Cristo Redentor novamente subindo, aquele foguete, né? Ou seja, a gente tem tudo para fazer o Lula 3 ser o Lula 1, ou seja, aquele ano, aquele governo que o Brasil cresceu. Então, tudo está caminhando para isso, né? A não ser que aconteça uma pandemia, alguma coisa que a gente não esteja prevendo, que a vida é muito cheia de variáveis. Mas tudo que a gente está nos nossos modelos econômicos é para 2026 ser o melhor ano que o Brasil já teve em termos econômicos. E olha só, gente, de 12 a 16 de maio, toda a população de Maceió e Feira Grande, além também dos reeducandos do Presídio do Agreste, lá em Girau do Pociano, serão agraciados com a terceira Semana Nacional do Registro Civil. A gente vai entender um pouco mais como que essa semana vai acontecer. Vamos rever a entrevista. É um programa, ele é capitaneado pelo CNJ, é um programa nacional. Acontece no Brasil inteiro nessa mesma semana, do dia 12 ao dia 16 de maio. E esse ano o foco é em população vulnerável, em situação de rua, refugiados, os povos originários, indígenas e ciganos, a população carcerária. Este é o foco desse ano. Um detalhe importante, eu falava aqui nos bastidores, Thaís, e a magistrada tem conhecimento, às vezes, né, tem pessoas que chegam à vida adulta sem o registro civil. E quando tem algum infortúnio de saúde, a perda, né, da vida, para a retirada do corpo não tem um documento sequer. E, lamentavelmente, essa é uma realidade que afeta o nosso Estado também, né, doutora? Com certeza. São inúmeras pessoas que a gente nem acredita que estão sem documentos. E nessa semana, além da documentação da certidão de nascimento, nós teremos também outros serviços que podem agregar, porque muitas vezes realmente acontece da pessoa não ter nenhum documento. Aí, nessa semana, nós agregamos serviços e a pessoa pode tirar certidão de nascimento, RG, CPF, ter orientações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, e aí ela sai de lá já com toda a sua cidadania. Existe alguma preocupação durante esses mutirões que são realizados para emissão de documentos em haver duplicidade ou se trabalha realmente com a confiança do que está sendo dito ali pelo cidadão? Se trabalha com a confiança, mas nós temos também a conferência no sistema, né? Tem um sistema nacional de registro civil, que é o CRC-JUDE, e nós fazemos as pesquisas também antes de emitir qualquer documentação. Existe alguma meta? Porque quando o CNJ estabelece isso, eles colocam como meta para o judiciário e cada estado tem ali um pouco da sua realidade. A gente tem um universo de pessoas que podem ser alcançadas no estado? Aqui por volta de 3.000 pessoas, mas que foi mais ou menos a quantidade que foi o ano passado, né? A Semana Nacional do ano passado. Mas pretendemos estender esse número para atingir ainda mais a população. Então vamos falar do foco para Maceió, vamos dividir aqui as cidades. Maceió, foco, população de rua e refugiados. E refugiados. Mas isso não quer dizer que a população em geral não possa se valer do serviço. Então vai ser onde a ação aqui? Vai ser no Vergel do Lago, na escola Senador Rui Palmeira. Existe algum tipo de busca ativa ou basicamente a ideia é mobilizar com a comunicação para que eles cheguem até lá? Como é que vai ser feito isso? É comunicação mesmo. São propagandas, inclusive boca a boca, né? Também propagandas dos meios de comunicação para a população chegar até lá. E tem dado certo, né? A gente viu agora o exemplo lá na Praça Deodoro, do mutirão Pop Jude, que foi realizado pela Justiça Federal em parceria com diversos órgãos também, lotada. A gente é um exemplo da necessidade realmente que existe de promover o acesso e o atendimento com dignidade, né? Humanizado para a população, principalmente a população de rua. Feira Grande, doutora, como é que vai ser lá? Feira Grande, nós colocamos o foco na população indígena, vão ser atendidas a população indígena de Feira Grande, Traipu, São Sebastião e Porto Real do Colégio,
que é próxima à Feira Abrange Grande. todo aqueles Isso, municípios. próxima à Feira Grande. E também a população em geral. É muito importante isso, porque levar a cidadania é fundamental, né, Thais? A gente está falando de pessoas que estão fora completamente do sistema, inclusive de seguridade social, e também assistência em saúde. Porque tem alguns medicamentos, e essas pessoas, algumas delas têm doenças crônicas, que o governo fornece a medicação, mas como ela está fora de todo o sistema de seguridade, ela não consegue nem se cadastrar para ter acesso ao seu direito de um modo geral. Então, além dessa missão do judiciário, deve de ser um sentimento muito bom de saber de que está transformando alguém em cidadão de fato, né, doutora? Exatamente. E é muito legal, né? A gente se sente muito feliz quando a pessoa sai dali com a certidão de nascimento, aí ela já passa no RG, já passa no CPF e já vai buscar orientação na Secretaria de Assistência Social, já sai, e saúde também, já sai com CAD único, cartão do SUS ou cartão de pessoa idosa, né, conforme for, dependendo do caso. E aí ela realmente se sente alguém na sociedade. Isso é muito satisfativo. Imagina a mobilização, né, de um evento como esse que passa por tantos locais, então são dezenas de profissionais envolvidos de diversos órgãos. Nós temos ajuda, o auxílio da Prefeitura, da ARPEM, que é a Associação dos Registradores, a INSS, Instituto de Identificação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Pública, TRE também estará presente, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB. Temos muitos parceiros e muitos serviços prestados. É legal, a essência do serviço público para o público, né? Em Giraldo Ponciano será lá no presídio do Agreste. Isso, será para os reeducandos. Lá será certidão de nascimento, RG e CPF. Agora, no caso, para quem está no sistema, é possível que alguém tenha chegado ao ponto de ser condenado sem documentação, doutor? Alguma documentação ele deve ter tido, porque tem que identificá-lo, né? Fazer uma identificação civil. Que eles chamam de qualificação, né? Isso, exatamente. Vamos fazer um convite geral para a população? A palavra final é sua, doutora Laila. Nós queremos agradecer, queremos convidar todos para participarem dessa ação conosco. Entre os dias 12 e 16, 12 e 13 em Maceió, 15 e 16 em Feira Grande. Estamos esperando vocês entre 8 da manhã e as 17 da tarde. Obrigada. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai trazer para vocês uma ação muito importante que vai ser realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Já na próxima semana. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta e olha só, gente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Alagoas está abrindo uma seleção simplificada para os profissionais que têm interesse em participar do programa de assistência técnica de habitação de interesse social. Inclusive, o presidente do Conselho conversou com a gente aqui no estúdio e a gente vai ver um pouquinho como é que vai se dar essa seleção. Vamos acompanhar. É importante para a gente compreender isso aí, esse programa. Trata-se, na verdade, de uma lei federal, a 11888 de 2008, que institui a assistência técnica, a obrigatoriedade da assistência técnica para habitação de interesse social. E isso tem como fundo o fato, dado alarmante, de que 85% das construções no Brasil não contam com assessoria técnica de arquitetos, urbanistas e engenheiros. Ou seja, não contam com a garantia da qualidade dessas construções, do ponto de vista que não tem uma responsabilidade técnica que garanta isso. Então, a instituição e nós sabemos que, né, um dos problemas principais assim do Brasil é o acesso à terra urbana, né? E nós temos a história da urbanização, do processo de urbanização brasileiro, registra, né, a formação dos aglomerados subnormais, né, as favelas, né, justamente da população carente que não tem acesso à terra e aí constrói as suas habitações à medida das suas possibilidades. E esse programa, ou essa lei federal, visa
atender. É um esforço tanto do governo federal, estadual e municipal, no sentido de dar essa assistência técnica a esses moradores, no sentido de tanto de construções novas, como de reforma, como de qualificação da habitação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas participa desse programa, assim como todos os conselhos estaduais de arquitetura e urbanismo no Brasil, reservando uma parte do seu orçamento anual para contratação de arquitetos que possam atender a uma demanda que hoje se faz através da Defensoria Pública, no sentido da regularização fundiária, que é um direito fundamental e que assegura um acesso à cidadania, né, o endereço e a garantia de permanência no seu imóvel. É o que nós podemos fazer. Evidentemente, esse programa pode ir mais além, pode ir na elaboração de projetos, de reforma, de qualificação. Nós sabemos que muitas das habitações não contam com banheiro, né? Então, isso pode ser atendido através desse programa. Evidentemente, aqui no caso de Alagoas, nós trabalhamos apenas com o uso capião, né? Com as demandas que são encaminhadas à Defensoria Pública Estadual no sentido de registro desses imóveis. Como esses imóveis não têm um projeto, não têm até de localização e não têm uma avaliação de valor, que é fundamental para o registro desses imóveis, então a Defensoria Pública contactou, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no sentido de que a gente pudesse auxiliar essa população para equacionar essa demanda. Nós já temos vários anos de experiência nisso. É claro que esse programa também visa a formação de profissionais capacitados para atuar com essa população de baixa renda nesse tipo de programa, né? E nós já temos vários anos de atuação nesse programa. Participamos junto com o governo estadual no Vida Nova nas Grotas, participamos com a Associação dos Notários e Registradores, a Noreg, e o Tribunal de Justiça também, em programas semelhantes. Atualmente nós trabalhamos apenas com a Defensoria Pública do Estado. Muito interessante. E quais são os pré-requisitos, né, para que esses arquitetos eles possam participar dessa seleção? Bom, é fundamental que ele tenha já o seu diploma de arquiteto e urbanista, esteja registrado no CAU, né, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, esteja em dia com a sua anuidade. E o procedimento é, como você mesmo explicou no início, é simplificado, né? Então, tem uma série de requisitos e as pessoas podem tirar as suas dúvidas consultando o edital que está lá no site do Conselho, cal.gov.br. E você vai encontrar lá todas as informações necessárias e os documentos que são necessários para participar do processo de seleção. Muito bem. Geraldo, né? Assim, quantas vagas a gente conseguiria passar esse número? Tem vaga para Maceió e para o interior ou apenas para alguma região, para algum município específico? Esse ano nós vamos selecionar 3 arquitetos, um para atuar em Maceió, outro para atuar em Arapiraca e um supervisor que vai fazer o controle, né, de qualidade dos levantamentos que são feitos em campo pelos 2 arquitetos anteriores que eu mencionei. Esse trabalho em Maceió e em Arapiraca vai a campo, existe uma relação de demandas na Defensoria Pública, então o arquiteto localiza onde está o imóvel que vai ser objeto, né, de levantamento, faz o levantamento, elabora as plantas e os levantamentos que são necessários, faz uma avaliação do imóvel e prepara uma documentação que vai ser analisada pelo supervisor, que posteriormente será entregue à Defensoria Pública, que encaminhará ao cartório para registro.
Há quanto tempo já existe, né, essa parceria entre o Conselho e a Defensoria Pública? Talvez, né, as pessoas não tenham nem essa ideia, essa noção de que precisa de um arquiteto e urbanista para, então, ajudar nesse processo de regularização fundiária, porque eu estou aqui também achando muito interessante. O uso capião já é conhecido há muito tempo e a população, acho que toda a população já ouviu falar, pelo menos. Agora, a população de baixa renda, e aí é importante que se diga, quer dizer, nós atuamos com população com renda familiar até 3 salários mínimos, que é um requisito do Programa de Assistência Técnica de Habitação Social, de interesse social. Então, nosso trabalho, nossas experiências vem já há mais de 5 anos dentro desse programa. Como eu falei, trabalhamos com o governo estadual no Vila Nova das Grotas, onde, inclusive, obtivemos uma premiação internacional da ONU, né, ONU Habitat, né? Depois trabalhamos com a Associação o Tribunal de Júri, a Associação dos Notários e Registradores, a NOREG, e agora com a Defensoria Pública. Existe, paralelo a a atuação do CAL, existe também, junto com a Defensoria Pública, existe programas do Tribunal de Júri que faz a regularização de comunidades inteiras, que é o programa REURB, que também é uma legislação de regularização fundiária, tanto da rural como urbana. Se trabalha também, basicamente, a população urbana, de comunidades inteiras. Então, existe ainda um programa que merece ser difundido. E o CAL tenta fazer esse papel de manter vivo a ideia, né, essa política, levar adiante essa política de promoção social dos direitos do trabalhador, da população de baixa renda, no sentido de ter o acesso à habitação condigna. Verdade. E para a gente encerrar, temos assim uma média, uma ideia de quantas famílias já foram beneficiadas com essa ação? Atualmente, nosso levantamento gira em torno de 600, até agora 600 habitações que nós conseguimos fazer com os recursos que nós dispomos. Evidentemente, o CAL ele não é uma instituição que tenha um orçamento muito grande. Então, apenas uma pequena parcela que nós podemos dedicar a essa atividade, e é uma atividade prioritária de todos os conselhos no Brasil, principalmente para manter ativa acesa, né, a importância desse programa de assistência técnica para habitação de interesse social. Bem, para a gente então fechar, Geraldo, por favor, vamos lá reforçar, né, o site do Conselho para que os arquitetos interessados, ou até mesmo se você conhece algum arquiteto, pode repassar essa informação para que eles possam se inscrever e participarem dessa seleção. Pronto, o nosso site é cal.gov.br e lá você encontra todas as informações do edital recém-aprovado para a seleção desses 3 arquitetos que vão atuar em 2025 nesse programa de assistência técnica para habitação de interesse social. E agora vamos falar sobre o projeto Sankofa, que está abrindo turmas para o curso de apoio psicossocial para as pessoas que foram impactadas diretamente por esses desastres, né, socioambientais que já aconteceram e ainda seguem em curso aqui em Maceió. A gente vai saber agora como se inscrever. Vamos acompanhar. Muito obrigada pelo convite. Claro. Então, o projeto Sankofa, ele nasce de uma iniciativa do Comitê Gestor, né, que construiu o programa Nossa Chão, Nossa História. Esse programa, ele desenvolve diversos editais. O edital que o projeto Sankofa ele está incluído e inserido é o de saúde mental comunitária. Então, ele está sendo executado pela equipe da Cuidar, junto com o apoio da FEPESA, né? E ele é executado também com o suporte todinho da UNOPS. A UNOPS é vinculada à UNO. Então, é um projeto realmente bastante amplo, são diversos editais, aí diversas frentes, né, poderia colocar assim. E aí a gente está fazendo essa parte de formação, de apoio psicossocial,
né, para a comunidade de modo geral. Isso é muito legal, né? Até porque as pessoas elas precisam desse apoio e naturalmente quando vocês surgem, vocês acabam também proporcionando um norte para muita gente, né? Não só estamos falando de situações extrapatrimoniais, mas estamos falando também de saúde mental, que acaba sendo também uma das principais doenças nos dias de hoje. E estamos falando de ações também. O que é que a Sankofa, por exemplo, tem feito em termos de ações e como vocês definem essas ações como escolhas de curso, os temas, por exemplo, a serem abordados? Como é que vocês definem essa situação? Então, isso foi pensado de uma forma extremamente cuidadosa, né? Extremamente com um olhar muito humano, né? A gente está lidando com uma temática, né? Com uma realidade, com uma vivência, né? Dentro do contexto de Maceió, uma vivência que afeta todos nós, né? Independente se a gente está nos bairros que foram afetados ou não, acredito que afeta todo o território de Maceió. Isso. Então, o projeto ele foi pensado do início ao fim, de uma forma extremamente cuidadosa, né? A seleção dos professores, das oficinas, da equipe técnica. A gente tem uma equipe de mais de 40 pessoas, né? Então, é uma equipe realmente para que a gente consiga trazer esses formadores, não que eles sejam apenas fazer um trabalho pontual, mas que eles sejam multiplicadores. Né? Então, a formação é para construir apoiadores psicossociais comunitários dentro desses territórios, mas que eles sejam multiplicadores. A gente sabe que, infelizmente, tratando de saúde mental, a gente não consegue medir, né? A gente não consegue pensar em algo que possa avaliar realmente a complexidade enquanto saúde mental, mas a gente pode fazer medidas, ações, práticas como essas, né? Incorporar práticas como essa que a gente possa trazer um outro olhar, né? Que a psicologia, né? A saúde mental em si, ela não fique só em volta sobre os aspectos psicológicos. Né? Porque a gente sabe que a identidade é afetada, né? O território é afetado, a cultura daquela comunidade ela foi afetada, a história de vida, as relações daquela família foi afetada, né? Então, existe algo muito profundo, né? Existe algo muito complexo, que só realmente fazendo um projeto como esse, né? Um edital com tamanha grandiosidade, que é esse, o edital Nosso Chão, Nossa História, para conseguir realmente atender essas necessidades, né? Atender esses danos e tentar reparar esses danos. Tentar ajudar realmente essas pessoas, né? A seguir suas vidas. Falando, por exemplo, de expectativa, qual a expectativa do projeto nas questões de atendimento, já que estamos falando de aproximadamente aí 60, 65 mil famílias afetadas? Perfeita pergunta, Vidalan. Então, o projeto ele tem como a intenção de formar 150 pessoas, né? A gente lançou no sábado o formulário de inscrição e já temos 40% das vagas preenchidas. Olha aí. Então, foi uma alegria imensa, né? Perceber que o projeto ele já está circulando na cidade, né? Já está realmente estando em expansão e várias pessoas estão entrando em contato para ser mais um formador, mais um apoiador, na verdade, desse ciclo formativo. Que legal. Falando sobre o curso gratuito de apoio psicossocial e saúde mental comunitária na reparação de danos extrapatrimoniais, por exemplo, Cássia, quantas pessoas podem participar, qual será a duração do curso e como acontece o curso necessariamente? Como será o curso? Será numa sala, vai reunir todo mundo? Explica pra gente como será essa dinâmica. Será uma dinâmica totalmente inovadora, né? O curso ele vai abrir os caminhos, né? Os caminhos, as portas, né? Com as oficinas. São oficinas que envolvem todo um olhar para que a gente traga um pouquinho do que é a nossa cultura popular alagoana. Então, vai ter oficinas de coco de roda, oficinas que envolvem musicalidade, expressões corporais, expressões visuais, né? Uma oficina, inclusive, que vai trazer um pouquinho da culinária, né? O nosso sururu. Então, as oficinas elas vão abrir realmente as portas da formação. A formação ela é dividida em 3 ciclos, né? São ciclos formativos, na verdade, em 3 turmas. Tem turmas de manhã, à tarde e à noite, justamente para atender a demanda que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir para um curso, né, no horário da manhã. Então, a gente já dividiu justamente para atender, democratizar esse acesso. E aí, são 80 horas, né? Todas as pessoas que vão estar sendo participantes do projeto vão receber certificado também. Certo. Então, tá incrível, tá feito realmente de uma forma muito cuidadosa. São 15 dias de aulas contínuas e tá impecável. Assim, eu estou fazendo parte do projeto e assim muito feliz porque é um projeto que tem muito sentido, né? É um projeto que traz muita expressão, né? De mudança, de a gente realmente ressignificar o que aconteceu, né? Enquanto reparação de danos dentro desse contexto de desastres, de um contexto tão
tão importante como esse. E é de se perceber essa expectativa também, viu, Cássia? Você está com a expectativa aqui que está deixado para todos nós, assim, um clima bem contagiante aqui também no estúdio. Como é que tem sido esse contato de vocês, do projeto Sankofa, com as pessoas, de fato, com as vítimas, com esses atores também que hoje sofrem pelo afundamento do solo, as lideranças comunitárias, se nós colocarmos aqui a cadeia, por exemplo, envolvida nesse processo, mas como é que tem sido esse contato com lideranças comunitárias, profissionais da área de saúde, com os representantes de coletivos e de organizações da sociedade civil, as pessoas de fato atingidas, como é que tem sido isso? Estamos em várias frentes, né? Frentes, uma que envolve o comitê gestor, né? Esse comitê gestor que trouxe essa iniciativa do edital, né? Que trouxe todo esse olhar, na verdade, né? Para que a gente possa pensar, refletir, né? Questionar sobre como é que a gente pode cuidar dessa população que foi atingida. É uma população imensa, né? A gente sabe que a gente não consegue ainda fazer um diagnóstico, mensurar realmente esse diagnóstico de uma forma mais orgânica, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que foram afetadas e retornaram para o interior, outras foram para Satuba, outras para Rio Largo, então acaba que isso ainda está em processo de delineamento mesmo, né? Mas a gente está sendo dividido em diversas frentes, está fazendo articulação junto com a Secretaria de Saúde, da Educação, da Cultura, então todos esses profissionais que estão sendo chamado, né, sendo convidado para fazer parte, né, está sendo realmente feita essas articulações junto com as secretarias de saúde, né, e em contraponto também tem um comitê gestor que também ajuda a gente a saber onde é que está essa população atingida. Cássia, eu gostaria que você fizesse um convite, reforçasse esse convite para o público que está acompanhando a gente nesse exato momento. É muito importante falar de um projeto tão bacana que tem o intuito, né, de dar suporte para as pessoas que já sofreram tanto, com tantas informações, com tanta incerteza, né, provocados por esse afundamento do solo. O que mudou, né, a rotina dos maceienses, e não somente das famílias atingidas, impactadas diretamente, mas as pessoas que se encontram na área de borda. Nós aqui um pouco mais afastados também ficamos totalmente sensibilizados, estamos sensibilizados também com essa história, e um projeto como esse pode dar um norte para essas pessoas. Já parabenizo, inclusive, todos os envolvidos no projeto e volte outras vezes aqui no programa. Então, comunidade, pessoas que estão em casa, né? Esse projeto ele é organizado, né? É coordenado pela Renata Guerda, e eu gostaria também que vocês pudessem acompanhar nosso trabalho, né? O Instagram ele é cuidar.escolalivre. Lá vocês podem acompanhar um pouquinho do que está sendo feito, né? De como esse projeto está sendo organizado também, e também tem o acesso ao formulário. Ainda temos vagas, né? As vagas vão ficar em aberto até a gente finalizar esse processo realmente das inscrições, né? Seja mais um formador, mas não que isso resuma apenas a um ciclo formativo, né? Mais uma formação, mas que você seja multiplicador enquanto apoiador psicossocial comunitário, né? É um projeto que está realmente revolucionando, é um projeto que tem um impacto social muito grande, né? E será um prazer, uma honra ter vocês junto com a gente. Então, não deixe de acessar o nosso Instagram, nossas plataformas digitais e acompanhar um pouquinho do nosso projeto Sankofa. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Revista Gazeta. Voltamos agora para mais um bloco do Revista Gazeta, gente. A gente agora vai falar sobre um assunto que ganhou uma grande repercussão ao longo de toda essa semana. É o caso de um jovem que chamou muita atenção pela forma como ele pregava dentro das igrejas. Pois é, até que ponto a imagem de um menor pode ser assim tão explorada? A gente conversou sobre isso com um advogado e vai entender melhor. Vamos acompanhar. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto em que isso foi inserido, né? A liberdade religiosa no Brasil, ela é ampla e precisa ser ampla e irrestrita mesmo, porque nós somos um país continental, o maior país cristão do mundo, mas aceitamos, né, todo o espectro religioso, né? Toda manifestação religiosa, ela deve ser muito bem recebida num país democrático e de direito, né, que é o país que nós vivemos. Então é importante saber que o contexto disso aí é um contexto de um adolescente, né? Ele é um menor, tem 15 anos, salvo o melhor juízo, 15 anos ou um pouco mais do que isso, ou um pouco menos do que isso, mas ele tem 15 anos e essa é uma idade onde a sua capacidade civil ainda não é plena.
Então, existe uma exposição hoje muito grande que há 15, 20 anos atrás não tinha, que é a exposição da internet, das mídias sociais. Então, isso ao ser exposto, né, gerou não só um tribunal da internet, como muito bem você falou, como também houve uma profusão de distorções de conteúdo. Infelizmente, hoje nós não podemos acreditar naquilo que vemos nem que ouvimos, né? A inteligência artificial está aí para fazer uma série de montagens e situações, e isso com certeza asseverou esses danos causados ao próprio garoto, né? Que estava ali no exercício da sua fé, entendeu? Mesmo tendo correntes teológicas diversas, mas é que o nosso papel não é entrar nesse mérito, mas e sim entender qual foi a proteção que foi feita naquele momento adequado. Aí, por enquanto, o Conselho Tutelar determinando esse afastamento do jovem Miguel de Oliveira, mas com uma idade de 15 anos, ele está inserido no que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que deveria, naturalmente, ser protegido pelas leis e por todos os adultos ali inseridos no contexto da igreja. O que, diante da exposição que se criou e de todo o comportamento do próprio Miguel, não aconteceu. Do ponto de vista jurídico, pode haver alguma implicação para a própria igreja por ter permitido a pregação do adolescente? Perfeito. Veja bem, o que é que nós precisamos entender nessa situação? Nós precisamos entender primeiro que esse caso isolado, ele não deve servir nem como parâmetro, nem como um divisor de águas para a participação de adolescentes e crianças nos cultos evangélicos ou de qualquer natureza religiosa, né? Nós precisamos entender que é importante que as crianças, que os adolescentes também manifestem sua fé, afinal de contas, eles também são cidadãos e são detentores desse direito também. A liberdade religiosa também os atinge, né? Também os abarca. Contudo, nós precisamos entender que, no caso específico do missionário Mirim, né, existiu uma superexposição desse material, desse conteúdo, e essa superexposição, por 90% das postagens que a gente viu aí em relação à internet, foi uma superexposição no sentido de denegrir a imagem do adolescente. Então é isso que nós não podemos permitir como sociedade. Não é só como igreja cristã, não é só como líderes religiosos, não, mas como sociedade, nós não podemos permitir que uma criança, em nenhum dos seus espectros, em nenhum dos seus direitos, possa ser violada. Então precisa ser analisado muito bem o caso para que se possa chegar a uma conclusão de quem deu causa a esses danos, entendeu? Muitas vezes se culpa muito os pais e tudo, mas muitas vezes os pais nem tinham ciência, porque esse conteúdo, quando é postado na internet, nas redes sociais, ele toma uma proporção e ele é manipulado por terceiros, né? Então a gente já chega numa outra pauta aí, que é em relação dessa regulação de quem manipula esses materiais via redes sociais, via rede internacional de computadores. Então é uma pauta assim, que precisa ser analisada nesse viés, entendeu? Abre várias frentes nesse sentido. Exato. Né? Você, como também uma pessoa que tem formação religiosa, também ligado à religião protestante, você acha que o próprio tribunal da internet também passou a condenar as igrejas além do que seria a própria atuação do missionário? Infelizmente, Marcos, nós temos um fenômeno grande, né, por o nosso viés protestante no Brasil. Ele é muito amplo e grande, então você tem igrejas de várias naturezas, seguindo várias correntes teológicas, né? E dentro disso aí, né, existe um movimento pentecostal, que é um movimento muito forte, né, e infelizmente acabou sofrendo ataques por conta de terceiros que já não gostam do movimento, né, e esses terceiros começam a promover esse tribunal da internet, que é extremamente danoso em todas as matérias, não é só matéria religiosa, infelizmente. A família do Miguel, ou o próprio Miguel, podem pleitear um retorno dele para a igreja de alguma maneira? Com certeza, com certeza. Podem, não só podem, como devem ter ajuizado alguma ação ou devem ter se defendido, né, nesse sentido. É importante lembrar a vocês aqui, né, e a todos os nossos telespectadores que a liberdade religiosa ela tem sido por demais atacada. Né? Você vê que inúmeras vezes adolescentes aí estão na internet, muitas vezes até vendendo conteúdo, né, sexual, vendendo o seu corpo, sua imagem,
né, em determinados momentos, e nós não temos visto de uma forma assim tão rápida, né, e tão ágil a atuação de alguns órgãos de controle que deveriam agir da mesma forma, né, pela proteção da criança e do adolescente. Infelizmente, o que a gente vê é que quando o tema é liberdade religiosa, né, geralmente é tratado de uma forma muito mais célere e específica do que outros temas, quando na realidade o tema de liberdade religiosa é só mais um tema dentre tantos outros que estão na sociedade e que precisam ser tratados com igual importância e com igual interesse para proteger não só a criança e o adolescente, mas os idosos, a proteção também do próprio consumidor, né? Então, quando se fala em liberdade religiosa, geralmente, assim, principalmente quando é matéria judaico-cristã, né? Quando é matéria assim ligada à Bíblia, né? Geralmente a ação é muito mais forte, né? Talvez seja também por conta, né, de termos um grande número, né, de igrejas espalhadas pelo Brasil afora e do protestantismo ser o viés religioso que mais cresce nos últimos anos no Brasil. Agora eu sei, ao mesmo tempo, né, que do ponto de vista do que é a missão que as pessoas assumem com atividades religiosas, se for católico ou protestante, há um critério que é a formação, o estudo propriamente dito, porque você vai estar diante de um público, pessoas que emocionalmente vão estar ali recorrendo também muito abaladas. No caso dele, que tem 15 ou mais anos, né, parece que pouco mais de 15 anos, aonde teve essa formação? É possível alguém ainda em idade escolar, sem ter concluído talvez nem o ensino fundamental, já ter tido uma formação ali de cátedra também para exercer essa função, ou é totalmente inspiração? Como é que funciona isso? Perfeito, Marcos, perfeito. Veja bem, nós temos seminários teológicos espalhados em todo o Brasil, de várias denominações, né? Seminários desde curso médio a cursos superiores, inclusive, né? A Universidade Mackenzie é uma delas, bem conhecida, né, nacionalmente, tem uma relevância muito grande, a Faculdade Presbiteriana. Mas, no caso do missionário Miguel, o seu ministério é um ministério missional, é um ministério de missões, né, de ir à terra, é um ministério itinerante, né, de ir até as igrejas, de ir até os locais de pregação e exercer o seu ministério pregando a palavra de Deus. Então, para isso, precisa apenas estudar a palavra de Deus e entender qual é o seu chamado, é o que nós falamos assim, interna corporis, né? Qual que é a sua vocação. Então, pelo que percebe, o ministério dele é um ministério itinerante, onde ele prega a palavra de Deus para o público, né? E essa pregação, basta você ter conhecimento bíblico, né? Basta você frequentar as escolas bíblicas dominicais, né? Temos inúmeras igrejas aqui em Maceió, por exemplo, que tem escolas bíblicas, algumas aos domingos de manhã, outras na sexta ou no sábado, independente, mas esses estudos bíblicos habilitam a pessoa a fazer pregações. Agora, pastorear igrejas, né, estar à frente de trabalhos, né, organizados, aí é diferente. Aí é importante que se tenha um curso teológico até para entender da doutrina que está se pregando, para entender também de administração eclesiástica e de tantas outras coisas, que é importante também ter uma maturidade de vida também, né? Não é fundamental, mas é importante conciliar a formação teológica com a formação de vida também. É fundamental para poder liderar um rebanho. E a gente segue falando sobre um assunto que envolve os jovens, é a lei anti-bullying, que foi discutida inclusive no Jornal da Mix. Pois é, um ano depois, como será que as escolas daqui de Alagoas estão atuando diante dessa lei? A gente vai ver agora. O processo do bullying é um processo sistematizado de violência, que pode ser física, que pode ser violência verbal, mas a gente, enquanto escola, nós preferimos trabalhar o processo de conscientização da comunidade escolar, envolvendo professores, conscientização a partir do exemplo, envolvendo os alunos, envolvendo as famílias, trazendo todo mundo para próximo. Nós acreditamos sim que o diálogo é a melhor solução, inclusive a melhor prevenção. Então esse é o nosso ponto de partida. Temos sim alguns projetos robustos dentro da escola, projetos transversais, projetos que vão desde o planejamento acadêmico até palestras. E nós acreditamos assim firmemente que o processo de conversa é a melhor forma de prevenção.
o nome do projeto Escola Livre de Bullying, é isso que vocês estão adotando e já vem colhendo ali reflexos positivos desde a implementação no ano passado. De que forma vocês observam os resultados positivos? De que forma tem sido essa resposta por parte dos alunos e das famílias? Sim, o nosso projeto, Thaís, está está fechando um ano, melhor dizendo, e nós já conseguimos identificar na escola uma diminuição substancial da quantidade de atendimentos relacionados ao assunto. Né? Então isso é uma prova de que as coisas estão evoluindo, de que a gente está conseguindo colher o que a gente plantou lá atrás. Só que é um processo contínuo. A gente só vai continuar a reforçar isso, só vai continuar a reforçar que a nossa escola não pode ser um ambiente de violência, seja uma violência verbal, seja uma violência física, mas ter um número de atendimentos reduzidos com esse tema já é um grande indicador para nós, Thaís. Isso é importante, né? Agora, professor, isso mobiliza quem? Professores, vocês trabalham em sala ou vai alguém específico para tratar do tema numa situação ali que a escola reúne no auditório, propõe trabalhos coletivos de um modo geral? Como é que funciona essa dinâmica? Marcos, é um trabalho muito plural. Em uma escola, assim, dificilmente a gente envolve apenas um setor. Então, esse projeto ele tem momentos em que nós trazemos autoridades para dentro da escola. Certo. E autoridades para, de fato, ratificar. Já que é uma lei, né? Chega a ser crime hediondo, inclusive. Então, quando a gente traz autoridades do campo da Polícia Militar, em uma área específica da Polícia Militar, que é a área escolar. A gente traz o Ministério Público para dentro da escola. A gente traz juízes, seja de âmbito federal, seja de âmbito estadual. E esse é um momento de conscientização. Mas, por exemplo, em uma outra esfera, os professores de redação, por exemplo, têm momentos para incluir o tema no planejamento. E aí, a partir disso, a gente tenta identificar estudantes com maior nível de engajamento, estudantes que se interessam pelo tema, para aí coletar esses estudantes, construir um fórum exclusivo de estudantes com maior engajamento, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e utilizar esses próprios estudantes como multiplicadores do processo de conscientização contra o bullying. Pois é, interessante, porque trabalho... São eles que estão ali na linha de frente, né? Dentro das salas. E a linguagem, né? Porque eles vão adotar a linguagem dos próprios colegas, né? E fazer eles entenderem que a diferença ajuda também na construção do próprio ser humano, né? Porque já imaginou se a gente fosse todo mundo igual? Se o padrão de beleza que eu imagino correto, que às vezes gera bullying, porque quando você vê o diferente, você ia para cima, né? Que é o que está sendo evitado. E hoje você convive e aprende também com aquela cultura. Às vezes são pessoas que vêm de fora e toda essa estratégia. Isso também faz com que esse clima de pacificação no ambiente escolar resulte numa melhora no próprio rendimento escolar também, professor? Sim, com certeza, Marcos. Porque no fundo a escola é um recorte da sociedade, a escola é um laboratório da sociedade. Então, a escola a gente acaba vivenciando com mais intensidade, porque é um ambiente confinado, né? A sociedade é ali confinada em um determinado espaço. Então, quando a gente, de fato, consegue identificar melhor sinais de, aspas aqui, né? Sinais de fumaça relativos à agressão, a gente consegue ter um ambiente, identificar isso, a gente consegue ter um ambiente mais propício à aprendizagem. Tem total razão e esse é um dos pontos de partida da gente. Diante de tantos desafios, porque quando se fala em mudança de comportamento, o bullying envolve a mudança de comportamento, de compreensão, existem inúmeros desafios, você lidar com uma cabeça jovem, lidar também com a cabeça das famílias que por vezes pode ali pressionar a escola como se a responsabilidade fosse apenas da escola nesse sentido. Então imagina os desafios que são enfrentados no dia a dia e da cobrança também das famílias para que esse trabalho seja um trabalho plural, seja um trabalho realmente alinhado também fora da escola. Existe essa preocupação todos os dias de também chamar a família para essa presença diante desse desafio de mudança de comportamento e de compreensão? Thaís, espetacular a sua colocação, porque de fato o nosso trabalho também transpassa pela conscientização das famílias. Tem vários atendimentos que a gente faz em que a gente vê nitidamente assim, que os familiares chegam com uma perspectiva do problema. E aí nós vamos demonstrando gradativamente, paulatinamente e cuidadosamente que não é bem aquilo.
né? E aí nós conseguimos trazer a família para o nosso lado e demonstrar para elas de que elas também fazem parte do processo. E muitas vezes os filhos têm um determinado comportamento como reflexo do que vem em casa. Do que vem em casa. Então não é simples o jogo, sabe, gente? Perfeito. É uma trama muito densa, assim, em alguns momentos que nós precisamos trabalhar, mas com a serenidade de sempre a gente vai lá e consegue superar esses obstáculos. Então faz parte também da gente. E a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Revista Gazeta. Já de volta aqui com o Revista Gazeta, vamos agora falar sobre saúde. Aqui o Jornal da Mix conversou com uma médica sobre o Dia Mundial da Asma. Ela explicou para a gente todos os principais tratamentos para essa doença. Vamos saber agora. Bom, veja só, o Dia Mundial da Asma foi criado exatamente na primeira terça-feira de maio, que caiu dia 6 hoje, não é? Para conscientizar sobre o tratamento adequado, diagnóstico precoce e o uso correto das medicações para que se tenha um controle adequado. Você falou muito bem das bombinhas, né? Que o povo chama bombinha mesmo, é o nome popular, é como alergologista e alergista, é a mesma coisa. Então, o uso de bombinhas, que são medicamentos inalatórios, eles são maravilhosos. É o tratamento mais adequado para controlar as crises de asma. E existe o tratamento inalatório de manutenção e o de crise aguda. Ou seja, se você tiver tido uma crise, agora mudança de clima, né? Estamos entrando no inverno, então essas chuvas que caem favorecem as pessoas a terem crise de asma. E aí você, no momento desse, você já fazendo um tratamento adequado, mas pode mesmo assim ter a crise. E aí usa outro tipo de inalatório, que é a bombinha, adequada para crise aguda. E aí sai daquela crise que você está ali com aquele aperto no peito, né? Puxando o ar, chiando. É muito triste você assistir a pessoa, um filho com a crise de asma, um adulto com a crise de asma. Então, esse Dia Mundial da Asma foi criado porque temos 260 milhões de pessoas no mundo inteiro com asma. Que convivem com a asma. Que convivem com asma. E só no Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros. A asma, ela está naturalmente associada a outras alergias, como a rinite alérgica, por exemplo. Quem tem asma, normalmente tem rinite também? Ou uma coisa não está associada à outra? Normalmente tem essa associação, rinite e asma. Existe a marcha atópica, que você desenvolve, né? Dermatite atópica, rinite, asma, né? Mas a rinite é mais interligada à asma mesmo, tá? Então, quem tem crise de espirros, coriza, pode também vir a ter a crise de asma. A asma ataca o quê, doutora? Quando a pessoa está tendo aquela crise, que parte do corpo está mais vulnerável e que quando vem a medicação dá aquela aliviada? Bom, a asma é uma inflamação crônica da via respiratória, dos pulmões, tá? Então, é o órgão mais atingido, que a rinite começa do nariz, mas a asma já vem para o processo inflamatório é respiratório mesmo, tá? Então, há um fechamento, né? Uma broncoconstrição da árvore brônquica, né? Dos brônquios. E aí, o medicamento, a bombinha, ela abre, ela broncodilata, favorecendo o ar passar. Quando fecha a broncoconstrição, o ar passa com dificuldade. E aí você tem um chiado, não é? Porque o ar está querendo passar. E aí quando você toma o remédio adequado, que é o inalatório de manutenção, tá? Que muita gente tem medo, não quero fazer uso. Aí faz o uso inadequado. E aí não controla as crises de asma. É importante uma dúvida em relação à condição da asma,
Porque tem muita, quando a gente fala em asma, a gente fala em condição alérgica também, né? Então, tem muita gente que só desenvolve alergias na fase adulta. A asma é uma condição que ela é diagnosticada apenas na infância, ou quando bebê, ou um adulto pode ser diagnosticado com asma? Não, ela pode acontecer em várias fases da vida, sim. Desde a criança, adolescente, o adulto e até o idoso, tá? Pode desencadear a asma. Então, existem várias fases da vida do qual você pode desencadear. Existe a asma alérgica, que é a mais comum, e outros tipos de asma também. Tá? Agora, doutora, eu estou vendo aqui pelos dados, inclusive estatísticos, né, levantamento no Brasil, que a asma tem matado muita gente no país. Então, quer dizer, asma, a gente convive com ela, a gente está falando aqui do tratamento de acompanhamento, mas ela também mata? Sim. Ela pode levar ao óbito, sim, algumas pessoas que não estão com a asma controlada. É por isso que esse Dia Mundial da Asma surgiu, para que tenha essa conscientização de que é a terceira causa maior de internação pelo SUS, a asma. Terceira causa, mais comum. E com longa duração, normalmente? Sim, e você às vezes vai para UTI. É possível que quem tem asma não saiba? É possível. A tosse crônica, tosse seca, persistente, já pode ser um indício de asma. Nem sempre você começa com chiado. Só tosse seca já pode ser um indicador de asma. No caso, pessoas que são filhos de pais asmáticos, a criança pode herdar a asma? Sim, essa tendência para... Perfeita pergunta. Ela é uma doença genética também, né? Ela é multifatorial, então tem a causa genética, ambiental, né? E emocional também. Existe a causa... eu tinha estudantes que quando chegavam próximo de prova, eles tinham crise, cansavam, chiavam o peito. Voltando para a causa dos pais, né? Quem tem um pai ou uma mãe alérgica, se for só uma mãe, 25% para ter crise de asma futuramente. Se forem os dois, 50%. Então, é uma estatística alta genética, né? Então, se você tem familiar alérgico, já fica antenado, né? Estou tossindo muito à noite. Quando eu faço exercício, eu fico com uma certa dificuldade respiratória, porque existe a asma induzida pelo exercício, né? Então, fica antenado. Já tem um histórico familiar? Tem o acompanhamento, quem faz o acompanhamento correto, devidamente diagnosticado, tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. E assim, esse Dia Mundial é justamente para isso. Procure um médico, faça um diagnóstico precoce, o tratamento adequado e controle suas crises para você ter o quê? Tratamento adequado é igual à qualidade de vida, é igual a uma vida normal. Você não precisa viver faltando ar, fôlego curto e com medo também de tomar as medicações, o uso adequado das medicações. Sair desse tabu, desse mito de que faz mal, as bombinhas fazem mal ao coração. Não. Vá para o seu médico, tire suas dúvidas, se trate, diminua esses riscos de complicações e de óbitos, não é, que ainda temos, infelizmente. Estamos chegando ao final do Revista Gazeta, mas antes a gente vai rever uma entrevista sobre prova de vida. Eu preciso me preocupar se de repente eu não fui encontrada no cruzamento de dados do INSS? Uma advogada explicou pra gente, vamos entender. Bom, prova de vida o nome já diz, né? Tenho que provar que estou vivo. Mas, como você disse, em qual circunstância? Como é que isso acontece? Lá nos primórdios, Marcos, existia realmente essa história da gente ir pessoalmente para mostrar que está vivo, para as pessoas entenderem lá, os servidores, mamãe continua viva, né? Mas aí o que acontece hoje? Com a tecnologia, como as coisas têm mudado muito, isso é muito bom, o que tem acontecido hoje é o seguinte: se você tem, como tudo, hoje a gente tem a nossa página no Gov, né? Então, a gente já tem ali o nosso acesso a várias coisas dentro do Gov. Se temos a página do Meu INSS. Na página do Meu INSS tem
a área do... Até no INSS existe essas divisões. É o ouro, o prata e o bronze. Né? Se você tem o acesso, o ouro significa que você tem o acesso pela a facial. Então, existem alguns requisitos ali, que, na verdade, ao contrário de banco, que os acessos vêm pela questão do dinheiro, no sistema do INSS é pelo o tanto de dados que você coloca lá. Quanto maior a tua informação, mais completo está, então, entende-se que você está ali chamado de acesso ouro, porque você deu o máximo de informações possíveis. Então, hoje, se você vota, se você acessa o meu INSS, se você, quando acessa, é pelo o acesso facial. Hoje, se você tem um cartão de vacinação, você faz a tua vacinação anualmente, você vai no posto médico, está ali. E nós sabemos que todos os sistemas são interligados. O que foi que o INSS entendeu? Ora, por que tirar as pessoas de casa para fazer uma prova de vida, para mostrar que elas estão vivas, seja indo no INSS, seja indo no banco que ela recebe, né, o benefício, a aposentadoria ou pensão. Para que tirar eles de casa para isso, se nós temos um sistema que é interligado e que a todo tempo as pessoas estão ali operando de forma, sem nem perceber, mas elas estão ali o tempo todo dizendo, estou viva. Seja votando, seja vacinando, seja abrindo o próprio INSS. Então, existe hoje formas que foram encontradas graças à tecnologia para que as pessoas elas tenho essa validação de que continuo vivo. Então, essa coisa de ligar para o telefone fixo da pessoa, com a vozinha educada, para clicar em tecla 1 para dizer que está vivo, isso não existe, né? Imagine, né, a situação. Olha, senhora, tecle 1, se a senhora está viva. Tecle 2, se a senhora está morta. É loucura, aí né? Deveria estar onde isso? Nessa pessoa que está morta, teclando 2. Isso não existe. Ô, Válbia, essa prova de vida ela passou a ser automática desde 2023, se não me engano, né? Desde 2023. E aí, a partir de então, todos os beneficiários aposentados têm esse mecanismo automático a partir da biometria facial, a partir de outros mecanismos, usando a senha do aplicativo Gov também para o reconhecimento da prova de vida. Mas como é que o usuário ele tem a certeza de que houve essa validação? Ótimo. O que é que acontece? Se você entrar agora no meu INSS, no teu meu INSS, né, se você entrar, vai ter uma abazinha lá com o nome Prova de Vida. Se por alguma razão você não votou, você não tomou vacina, você não fez um monte de coisa que está interligado no sistema, porque aqui eu dei alguns exemplos, né, mas são vários. Você vai identificar, se você entra na tua página, tá lá, prova de vida, clicando lá e vai dizer que precisa ter essa prova de vida, precisa ser feita. Entendeu? Então, quando você clica, você pode agora, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, faz a experiência, clica. Se não tiver, aí você só vai clicar e dizer que quer fazer a prova de vida. O que é que ele vai pedir? Vai pareamento do celular, no rosto, reconheceu, tá ok. Agora, o que é que a gente vê na prática, Thaís? Às vezes, esse sistema, para ele ter esse pareamento, esse reconhecimento do rosto, precisa de uma boa iluminação. Então, você precisa estar num local que a câmera pegue bem as tuas feições, porque do contrário, ele vai ficar o tempo todo. Como é que eles falam? Tem um nomezinho que ela coloca lá, o sistema. Que não foi reconhecido, para reorganizar o rosto, realocar, alguma coisa assim. Reenquadrá-lo. Reenquadrar, obrigada, Marcos. Reenquadra novamente o rosto, vai ficar o tempo todo mandando, e às vezes você perde meio que a paciência. Mas tá ali. Tá na dúvida? Agora você entra no meu INSS, clica, tem o nome Prova de Vida. Ah, não achei. Tem uma lupazinha em cima, de frente pro teu aplicativo, ela tá do lado direito, em cima. Bota lá, clica na lupa, bota o nome Prova de Vida, e você vai ver que tá lá esse nomezinho. E aí, se não tiver, se lá tiver discriminando o que você precisa fazer, clicou, fez. Não precisa sair. Aí teve uma portaria, Thaís, no início, salvo engano, no início desse ano. Essa portaria disse, olha, para quem não fez ainda, a gente vai dar um prazo de mais 6 meses. Até julho. Julho, exatamente. Para as pessoas que não fizeram, para não ter cortes. Aí se vocês me perguntarem, Vábia, tu acha que esse prazo vai expirar e não vai renovar? Acredito que renove. Porque na prática, Marcos, eu acredito que o INSS percebeu que é muito mais fácil, né, muito mais inteligente você ter toda esses sistemas interligados e que
promovem as pessoas a terem esse acesso mais tranquilo. Agora, vamos imaginar que a gente mandou agora a senhorinha ir fazer isso e ela não está conseguindo de jeito nenhum esse reenquadramento. O que é que ela pode fazer para ela ficar em paz? Ela pode ir no banco ou ela pode marcar uma agendar na agência do INSS e dizer, não consigo de jeito nenhum fazer o reconhecimento. E apareceu lá que eu preciso fazer o reconhecimento. É feito na hora. Agora, no caso de pessoas como a mamãe, que não utiliza esses smartphones, né? Mamãe é resistente, usa lanterninha. E aí fica submetida a esses telefonemas misteriosos, né? Tá dizendo aqui que não foi para provar que Digitius está viva, não. Era para passar os dados. E aí que é mais perigoso, porque você passa senha, às vezes eles pedem os CPF. números de processo, CPF, coisa do gênero. Pode usar para o mal, né? Então, pessoas com esse perfil, que ainda estão fora desse universo digital, tem que procurar os meios físicos ainda de contato. Mamãe, nosso exemplo aqui, um beijo para mamãe do Marcos. Então, qual é o nome de mamãe? Maria. Maria, dona Maria, seu filho é uma figura, viu? Um beijo grande. Então, a senhora que, como o Marcos falou, não gosta muito desses smartphones, o que a senhora pode fazer? Marcos, venha na minha casa agora e vamos fazer comigo o reconhecimento. Então, filhos, netos, mamãe, chame Marcos. Filhos, netos, quem mora com essas pessoas que não conseguem, não gostam ainda de ter isso e também está no seu direito de não querer fazer dessa forma. Então, pede ajuda em casa. Não teve? Então, vai na tua agência. Ou vai na agência do INSS ou na agência que você recebe, na agência bancária onde você recebe. O que não pode não aceite, em hipótese alguma, isso eu acho que é a mensagem mais importante do dia hoje, Marcos. Não aceite, em hipótese alguma, qualquer tipo de... A senhora está viva? A senhora me manda um e-mail? A senhora me clica no número tal? A senhora pode me atender? As pessoas estão chegando em casa. Na casa das pessoas. Eu já vi muito isso. Eles estão indo em casa. São ousados. Né? Olha, eu vim aqui, aí entra na sua casa e leva o que quer e o que não quer, enfim. Então, o INSS nunca, jamais, em tempo algum, vai ligar para a senhora, para o senhor, vai mandar alguém na sua casa ou vai pedir que a senhora responda qualquer e-mail. Isso não existe. Se a senhora fez isso até hoje, esqueça. A partir de hoje, pode ficar tranquila. Chegou isso, ignore completamente. Ou direto no FaceTime, como no reconhecimento facial, lá no meu INSS, ou banco, ou na agência do INSS. Um desses três. Não teve, não faça. E o Revista Gazeta vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais temas interessantíssimos aqui na sua programação. Você pode rever essas e outras entrevistas também em toda a nossa programação nas redes sociais aqui da nossa Gazeta News, também no YouTube da Gazeta News e da Rádio Mix. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá! Olá, muito bom dia! Está começando mais um Revista Gazeta e a partir de agora a gente vai rever todas as principais entrevistas que aconteceram aqui na programação da Gazeta News e também na Rádio Mix ao longo de toda essa semana. E a gente já começa, falando sobre a principal data para o comércio, que é o Dia das Mães e já acontece amanhã. Você de casa já presenteou a tua mãe? Pois fica de olho, viu? Porque o Procon realizou uma pesquisa que fala exatamente sobre essa variação dos preços para os principais itens e que os filhos geralmente presenteiam suas mães. A gente vai rever essa entrevista a partir de agora. É importante a gente sempre colaborar e ajudar o consumidor, principalmente nessas datas, porque com certeza eles já estão vindo há dias fazendo essa pesquisa e agora até o Dia das Mães vai aumentar bastante. Então o Procon teve esse cuidado, essa atenção de fazer esse levantamento, essa pesquisa com vários itens e estabelecimento para ajudar o filho ou a filha fazer uma boa compra. Quais os itens que têm o maior foco nesse período de variação de preço? Nós observamos que roupas, eletrodomésticos, celulares, os filhos normalmente procuram muito. E também questão de perfumaria. É bem relativo. No caso, fica como o gosto do filho ou a filha que chega ali para comprar no estabelecimento. Então, os agentes do Procon percorreram as lojas do centro, de shoppings também,
pesquisamos algumas floriculturas, restaurantes, isso para ajudar mais ainda o consumidor a viver bem essa data tão especial. Já se observou uma variação de preço grande agora, há poucos dias? Sim, mas não nada abusivo. Essa é a preocupação. Não, nada abusivo. Alguns itens tiveram baixa, outros ficaram no mesmo preço e outros aumentaram um pouco. O que existe e que a gente precisa levantar a questão aqui são as maquiagens de preços, né? Isso é bem comum acontecer. Por isso que é importante o consumidor sempre fazer essa pesquisa, esse levantamento, para que o bolso possa agradecer e ter uma certa economia, né? Já que vivemos nesse tempo de buscar a economia. Então é importante escolher o presente com consciência, saber que se deixa para a última hora, pega um preço mais caro. O Procon realiza essas pesquisas justamente para facilitar a sua vida. Você já sabe o que vai comprar? Consulta a pesquisa, gasta menos sola de sapato para estar pesquisando. Também já tem ali os preços e a orientação, que é uma pesquisa que norteia, né? Isso já é uma prática do Procon há muito tempo. Nesse propósito de sempre ajudar. Então, achei interessante porque, como a gente expandiu alguns outros estabelecimentos, então a gente encontrou, vamos dizer assim, dentro da realidade do bolso daquele filho, daquela filha, que pode comprar no momento um botão de rosas para presentear a mãe, a comprar também um iPhone, se desejar comprar realmente um iPhone para presentear a mãe. Adelaide, o que é importante na hora de realizar uma compra? A gente sabe da correria de todo mundo e quando você realiza a compra na pressa, a pressa se torna uma vilã. Então, o que se deve observar junto, no momento da compra, para que você tenha uma compra cada vez mais segura? A primeira coisa é ao comprar, né, solicitar, que é o direito do consumidor, a nota fiscal, ver a política de troca, né, e daí deixa o consumidor mais resguardado, porque qualquer coisa que venha acontecer do produto vir com vício ou algum defeito, tem como ele chegar na loja e resolver a situação dele. Compras pela internet, a preocupação deve ser ainda maior, né? O cuidado deve ser ainda maior. Isso, até mesmo porque sempre tem acontecido muitos golpes, né, através da internet. Então, o primeiro caso é ver se o CNPJ daquela empresa realmente é fidedigna, que se é séria, para poder aí comprar e não ter problema nenhum, principalmente se já tem um costume de comprar naquela plataforma, então permanece comprando naquela plataforma e também tendo esse cuidado. Lembrando que ao comprar, caso venha com algum problema, tem até 7 dias para fazer a desistência da compra. O produto precisa vir com algum defeito para a gente ter esse direito de devolver em até 7 dias? Não precisa ter não. De repente comprou, chegou, viu, não gostou, já tem a liberdade de não querer ficar com o produto. Diferente de uma compra presencial. Isso, a presencial tem que ter muito cuidado, porque quando chegar lá, você vai escolher bem consciente, que depois que sair da loja, que se não tiver visto, então não pode fazer a troca. Então, o Procon já está com essa pesquisa do Dia das Mães, a partir de quando o público já pode conferir? Já pode acessar, desde ontem à tarde já estava disponível. Então já está disponível o site procon.al.gov.br. Entra lá no site, acessa todos os itens, todas as lojas, os locais visitados. Você tem uma noção ali da variação de preços e a gente se cercar de todos os cuidados nesse momento, que é um momento muito especial para esse momento não virar uma dor de cabeça. A gente sabe quanto é complicado. São muitos casos que chegam ao Procon. Isso. E é importante, sempre a gente orienta. Compre com consciência, escolha bem e viva essa data bem marcante e alegre. Orientação geral, palavra final é sua, Adelaide. Sempre consumidor, ao você comprar o produto que você deseja para presentear a sua mãe, tenha cuidado com as seguintes questões. A nota fiscal ou cupom fiscal, vê a política de troca e sempre ter essa consciência. O que for melhor para o seu bolso, você compra. Agora, dentro dessas duas observações. Nota fiscal, o cupom fiscal e a política de troca para não ter dor de cabeça. E olha, você sabia que em 5 anos a Justiça do Trabalho recebeu mais de 450 mil denúncias relacionadas ao assédio moral? Pois é, gente, é um dado triste. A gente vai rever uma entrevista sobre esse assunto agora. Seja uma junção de fatores. Quando a gente estuda um pouco, dá uma olhada nos dados, dá uma olhada, inclusive, no levantamento de dados do TST e
as causas que levam, né? Quando a gente olha ali o que é que está relatado nas petições iniciais, e esses estudos eles são feitos para a gente chegar a esses dados, a gente vê que tem tanto a coragem, né? A gente vem falando muito sobre essa liberdade, a informação que está chegando, e aí já aproveito para parabenizar, está trazendo mais uma vez esse assunto que é importante, porque fala sobre a saúde de todos nós, somos todos trabalhadores e trabalhadoras, então a gente precisa estar inserido em um ambiente saudável para conseguir desenvolver o nosso trabalho e poder entregar resultado para a empresa. E aí também, quando isso não acontece, essa coragem de falar que a gente está vendo acontecer, acredito que em todo o setor, porque a informação está chegando, o cidadão tem mais acesso à informação e, consequentemente, dos seus direitos. Então, quando ele vê que o seu direito está sendo violado, ele tem mais coragem de chegar, de falar, de denunciar e de procurar auxílio jurídico e estar denunciando dentro dos canais que a empresa disponibilizar. E quando não disponibilizar esses canais, que a gente pode falar um pouco mais aqui sobre eles, ele pode estar levando para outras denúncias fora da empresa, como o Ministério Público do Trabalho, e inclusive que é um grande parceiro, né, desse sistema aí trabalhista. Então já há uma compreensão, e eu acho que é importante colocar, Thaís, das próprias empresas, que às vezes ali por conta de um chefe direto ou não, mas não como filosofia da empresa, no final acabava descobrindo o assédio dentro lá do ambiente de trabalho. Então a criação dos canais já vem como forma de tentar buscar uma solução antes do judiciário administrativo, é isso? Isso. O que acontece é que vem se investido muito em compliance, né? O que é que a gente fala compliance? Que é justamente você fazer uma análise da empresa, um apanhado de tudo o que está acontecendo, do que é preciso, dentro das normas vigentes, dentro do que preza as normas regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho, para que, através disso, consiga tornar aquele ambiente de trabalho saudável, respeitando as normas, respeitando, inclusive, a cultura. Ultimamente se está buscando mais essa cultura do trabalho saudável para que a gente possa, como eu já falei, assim, estar entregando. Mas voltando até um pouco, não se trata só de coragem de denunciar. Infelizmente, a gente tem visto também que a grande pressão em cima do trabalhador em busca de resultados, metas muitas vezes inalcançáveis, a diminuição de postos de trabalho, então você termina sobrecarregando outros trabalhadores. Isso aconteceu muito no pós-pandemia, porque postos de trabalho sumiram e a gente vê o retorno gradativo desses postos de trabalho. Então, aquelas pessoas que ficaram ali, elas terminaram, de certa forma, acumulando trabalhos que eram realizados por uma equipe maior. E aí vai vindo o retorno da economia, ainda tem muita insegurança para que o empregador, né, ele volte a investir na abertura de postos de emprego. Então, isso também faz com que outros trabalhadores terminem sofrendo essa pressão. Então, o assédio ele termina se revestindo dessa forma. Altas pressões, metas inatingíveis. Então, quando você verifica tudo isso, extensas jornadas de trabalho, então o trabalhador, ele chega em casa exausto, ele termina refletindo isso dentro de casa. Para ser assédio moral não precisa ser uma conduta que lhe expõe na frente dos outros colegas? Não precisa. É um conjunto de atos. Então, por exemplo, se você tem, como eu estava falando aqui, metas que são inatingíveis, ou que sejam atingíveis, mas que existe uma pressão. A gente fala muito, inclusive, de setor de telefonia, telemarketing. A gente também tem a questão, muito se fala dos bancários, aquela questão do pessoal que vende com retorno de comissão, porque tem muitas pessoas, inclusive, Thaís e Marcos, que só recebem comissão. Eles não têm uma base salarial. Então, eles têm essa exigência, você só vai ganhar o salário no final do mês de acordo com as comissões, de acordo com as vendas que você fizer, de acordo com o produto que você vender. Então, isso termina sufocando. Então, são pessoas sem garantias mínimas. E aí, o importante é estar fazendo sempre essas denúncias. E através das empresas que efetivamente se importam com o seu empregador, tem uma frase que usa muito: eu estou perdendo meu funcionário. E por que está perdendo o funcionário? Porque hoje em dia a gente está procurando qualidade de vida. Então, a gente vai procurar empresas que ofertem para a gente, efetivamente, um ambiente de trabalho saudável para que a gente não esteja adoecendo. E o adoecimento, ele não traz um prejuízo só para o Estado, que, por exemplo, vai afastar o trabalhador a partir de 15 dias, que ele ficaria afastado pelo INSS. Quem vai cobrir o salário é o INSS. Não.
Porque aquele empregador, ele vai perder aquele funcionário por aquele tempo, ele vai precisar repor. E aí, muitas vezes, é uma pessoa que não está qualificada, que não conhece, então você quebra todo um ciclo. E aí, essa pessoa, quando volta, ela volta de que jeito? Então, tudo isso é importante que o empregador tenha esse olhar. Porque a pessoa que vai estar mais feliz ali no seu ambiente de trabalho, ela vai conseguir entregar um resultado melhor e, consequentemente, a empresa vai ter melhores resultados. E aí é importante que a gente pontue que empresas com mais de 25 funcionários têm que ter a CIPA, né? Que é para prevenir acidentes de trabalho. A gente, dentro de acidente de trabalho, a gente também fala dos riscos psicossociais. A gente tem aí uma nova norma que está para entrar em vigência, que é a nova da NR1, que implementa a exigência de análise dos riscos psicossociais dentro daquela empresa, justamente visando a minimizar esses afastamentos por saúde mental. Há um detalhe importante que precisa ser colocado. Esse assédio moral no Brasil, ele tem gênero? Ou hoje ele se espalha para homens e mulheres? Marcos, tem um recorte muito importante de dados que vem sendo divulgados, inclusive pelo próprio TST, que 7 entre 10 pessoas que se afastam por doenças psicossociais, depressão, burnout, elas são mulheres. Então, você vê que a mulher ela é mais atingida, em regra, porque acumula, né, tanto o trabalho propriamente dito, quanto a jornada extra, como a maternidade, como o trabalho de cuidado que, em regra, ela ainda fica mais com a mulher. E aí a gente vê, infelizmente, esse recorte. E a gente vê também que 50% hoje dos lares, eles são liderados por mulher. E quando a mulher se afasta, a gente vê que esse prejuízo para toda a sociedade, ele é muito grande. Então é isso, né? Fica esse alerta que é um tema que a gente com certeza vai voltar não se esgota a discutir aqui no boletim e serve de alerta, né? Observou conduta repetida, abusiva, é assédio moral, está configurado, pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho. Esse é o primeiro passo, Juliana, fazer a denúncia. O primeiro passo seria realmente você procurar dentro da própria empresa se ela tem um canal. O canal ele tem que ser seguro, ele tem que ser sigiloso, ele não pode exigir login e senha para não identificar o trabalhador, porque muitas vezes a própria liderança da empresa não sabe o que está acontecendo. Vamos lá, a gente precisa denunciar para que a liderança saiba o que está acontecendo. Se a gente não fala, não chega. Então está tudo bem. A gente precisa falar. Agora, se não resolveu, faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que também é anônima. Eles não vão estar expondo nenhum trabalhador, e até porque sabe de possíveis consequências de uma exposição a esse nível. E efetivamente, assim, é garantido esse sigilo pelo Ministério Público do Trabalho. E os canais corretos dentro das empresas que devem existir devem ser sigilosos. Inclusive, é exigido que dentro das CIPAs exista o núcleo contra o assédio moral. Hoje, inclusive agora sexta-feira, no dia 2 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. E, inclusive, bem reproduzido pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, existe esse pleito de ratificação da Convenção 190 da OIT, que ela fala especificamente sobre assédio moral de forma mundial. Então, é um problema mundial, não é uma coisa voltada só para o Brasil, mas nós temos regras que podem ser aplicadas e trazidas para o âmbito nacional, que ainda não foi ratificada pelo governo brasileiro. Inclusive, a Convenção 190 da OIT, ela fala que o assédio moral ele pode se configurar em um único ato, ele não precisa de repetição, dependendo claramente da sua gravidade. Pois é, né, gente? Importante a gente ficar atento a isso. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz muito mais temas interessantes aqui no seu Revista Gazeta. Eu volto já.